Yeah. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto. Eu sou a Shirley Lima e tenho a honra de comandar esse podcast. Eu nunca estou sozinha e hoje, para me acompanhar nesse episódio, eu fiz um convite ao Leandro Alves. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, Shirley. Como e você, que você como é que tá? vai? Obrigado pelo convite. Eu tô bem. Leandro, Legal. estamos nervosos, né? A gente vai falar de um tema importante hoje, né? Sim. É um tema bastante importante. O nervosismo é natural, né? Porque a gente só traz natural, especialistas, lógico, né? o assunto é um assunto relevante para os dias atuais, então, obviamente, a gente fica um pouquinho tenso para tratar de um assunto tão importante assim. Ô, Leandro, e antes que eu apresentar aqui o especialista que a gente trouxe para conversar e esse assunto que é importante para as nossas vidas, fala um pouquinho de você, me conta quem é o Leandro lá na Admap. Bom, o Leandro é da área comercial, né? Meu nome é Leandro Alves, eu já tenho aí mais ou menos 12 anos na Admap, um pouquinho mais de 20 anos na área comercial, levando soluções em tecnologia para controle de acesso, que é o tema hoje que a gente vai estar abordando daqui. Acabou de falar. Certo? Já deu spoiler. Bora, já deu. E é isso. E hoje na Admap é um prazer, sempre a gente está atendendo o mercado aí e sempre adquirindo mais experiência, se enriquecendo, né? Profissionalmente e pessoalmente também. Que legal, obrigada mais uma vez. Imagina. E eu preciso falar um pouquinho mais sobre a Admap, uma empresa de 87 anos de mercado, líder no segmento de controle de ponto, acesso, segurança, automação comercial. Em todas as redes sociais, Admap Sistema, ative os sininhos. Também preciso falar que é a empresa mais lembrada pelos profissionais de recursos humanos, 20 vezes top of mind. E assim como o Leandro já falou um pouquinho sobre esse tema, por que esse tema é importante? Porque a gente não fala só de acesso, a gente fala principalmente do valor mais importante para nós, que é o quê? A nossa segurança. As nossas idas e vindas de uma maneira tranquila. E por isso, Leandro, que hoje já eu vou apresentar, nós convidamos o Carlos Martins. Muito prazer. Obrigada, Carlos. Seja bem-vindo. Obrigado. O Carlos está num momento super importante da vida dele, vai ser papai. Papai de primeira viagem. Que legal. Top. Dentro da agenda ali, conseguiu um pouquinho, Sim, um tempo para vir sim. conversar com a gente. Então, Carlos, muito, muito obrigada de coração, viu? Imagina, que isso, eu que agradeço. Agradeço vocês, agradeço Legal. a Admap. Um abraço ao Rodrigo, Que legal. meu amigo aí. Bom, e para Bacana. começar, Carlos, para a gente falar um pouquinho mais, para que a gente possa explicar por que é tão importante cuidar, né, do acesso e de segurança de todas as pessoas que estão em nossa volta e, né, de nós também, eu quero que você se apresente, quero que você diga aqui para nós e para os nossos convidados quem é o Carlos na Vila do Ponto. Legal. Bom, meu nome é Carlos. Eu estou há 20 anos na área de segurança. Já trabalhei em algumas empresas do segmento, tanto na parte operacional como na parte comercial. A gente tem uma experiência de vivência mesmo dentro do segmento da segurança. E aí, com o tempo, eu comecei a fazer consultoria para cobrir algumas falhas que eu identifiquei dentro desse processo, que eu trabalhei nas empresas. E com isso, eu estou nisso já tem um tempo. E agora eu estou aí para tentar ajudar vocês a achar o melhor caminho para os nossos telespectadores aí, para criar um projeto bom de segurança. Ah, legal, Carlos. E pensando, então, no tema, né? Que é controle de acesso, porque que é algo tão presente hoje no nosso dia a dia, né? Por onde a gente anda, a gente se depara com um item de segurança. Sim. Ou é uma câmera, ou é uma catraca, ou é Reconhecimento facial. reconhecimento facial. Está muito presente no nosso dia a dia. Sim. E aí, dentro da tua experiência, o que você poderia nos dizer em relação a, pelo menos, uns 3 princípios básicos, assim, daquilo que é mais relevante hoje em se pensando em controle de acesso? Legal. O que o mercado hoje vem te pedindo, vem te exigindo no dia a dia em relação a esse tema? Bom, dentro do que eu venho vivendo, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem antes de falar de qualquer coisa, de qualquer implementação, é a criação de um projeto. Não existe, né? Não existe um prédio sem um projeto de arquitetura, os cálculos do calculista, do engenheiro, enfim. Assim como não existe também a gente falar sobre segurança sem ter
um projeto para que a gente consiga se basear. E aí o projeto depende do quê? Das tecnologias que a gente tem disponível. A gente depende da experiência de quem está fazendo o projeto, o que é muito importante. E que as pessoas que façam esse projeto não tenham interesse econômico dentro do projeto, Claro. porque senão ela só vende aquilo que ela tem. Então, você vai ver um hiperdimensionamento para alguma situação, tipo, eu estou lá, câmeras, eu só vou colocar um monte de câmera e não vou colocar uma catraca, porque eu não vendo catraca. Sim, sim. Ou eu vou fazer o inverso. Enfim, então o projeto ele baliza justamente isso. Todas as tecnologias e prestadores de serviço com o intuito da gente oferecer o melhor com o melhor custo. Ok. Um equilíbrio, né? Exatamente. Tem que ter um equilíbrio. A consultoria, quem for fazer o projeto visa gerar esse ponto de equilíbrio aí. Bacana. Legal. E a gente falando de controle de acesso, né, que não é só controle, né, mas a gente falando exatamente do controle de acesso e de segurança em si, no dia a dia, olhando aqui para o mercado, me fala exatamente assim, olha, é imprescindível, não existe como ter um estabelecimento como esse, ou ter algum tipo de site, de instituição que não tenha, que não pense num controle de acesso. Quais são os estabelecimentos, quais são os ambientes que você, como consultor, olha e fala, gente, primeiro de tudo, é um projeto de controle de acesso e segurança, porque para você é importante, para o tipo de movimentação que você tem, para o tipo de operação que você realiza. Eu, como consultor, te oriento fortemente a ter esse controle de acesso. Quais são as áreas que você indica? Legal. Eu acho que controle de acesso ele cabe em diversos segmentos. O que vai definir é o que você quer proteger. Então, de repente, você tem um colecionador de carros e ele acha muito importante proteger a garagem onde está guardado os carros dele. Isso é um exemplo, é o bem protegido. Então, você pode usar controle de acesso em qualquer circunstância. Mas existem alguns segmentos que são primordiais. Então, nós estamos falando aí de instituições bancárias, não deixa de ter controle de acesso, né? Portas giratórias e vigilantes também são controladores de acesso. Né? Não entra qualquer um na agência. Entra qualquer pessoa, mas não entra de qualquer jeito. Né? Então, a gente tem esses processos que... Me fugiu aqui, desculpa. Esses processos que você orienta, que você indica que precisa ter o controle de acesso. Exatamente. E quando a gente fala do bem maior, né? Você falou assim, nossa, tudo depende do bem que você quer proteger. E aí, quando a gente fala do bem maior, que são pessoas, e aí a gente está bem nesse momento de volta às aulas, né? A gente, aproveitando a situação da volta às aulas, falar a importância do controle de acesso nas escolas. Antigamente, quando eu estudava, existia um bedel na porta, as pessoas entravam, os alunos corriam para dentro da escola, os pais entravam e a gente acabava tendo uma vida mais simples. Mas hoje, baseado nas coisas que a gente vem vivendo, a gente vê que, infelizmente, a escola é um lugar onde se deve controlar bastante o acesso. Tá? Então, a gente teve alguns casos aí a nível Brasil, né, em que pese que algumas ocorrências foram invasões intramuros, né, pulando muro, mas independente disso, teve várias circunstâncias em que o agressor ativo entrou pela porta principal da escola sem nenhum controle de acesso e aí facilmente conseguiu atingir o interior da escola. Ô Carlos, perdão, né? Tem uma questão, né, que eu até vi essas discussões sobre implementação do controle de acesso em escolas e tem uma questão, né, do quanto o controle de segurança, acesso, pode ser invasivo ou não e quanto que a pessoa pode se sentir confortável ou desconfortável, né, com câmera, ter que passar por um tipo de porta. Uma triagem, alguma coisa, né? Como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio e fazer com que as pessoas consigam entender que todo esse projeto, esses processos, as implementações desses controles é para proteger a sua vida, né? E para que você também consiga ter uma monitoria melhor e uma qualidade melhor da frequência do seu estabelecimento. Como é que a gente consegue aculturar as pessoas sem que elas se sintam invadidas ou controladas o tempo todo? Você tocou num ponto bem interessante, porque segurança e conforto são duas coisas que não andam juntas, tá?
Então, diante disso, a gente sabe que a gente não dá para ter segurança sem ter privação de liberdade, né? Então, a gente precisa ter esses pontos para que a gente consiga atingir a segurança. Agora, é difícil chegar num ponto de equilíbrio. A pessoa tem que entender o que é mais interessante. É você não controlar um acesso e ter, no caso de uma escola, um agressor ativo dentro da escola, sem que você saiba quem é ele, né? Então, assim, a gente precisa saber exatamente isso. O que a gente quer? Aonde a gente está e para onde a gente vai? O que a gente vai querer para a nossa segurança? Sim. A gente sabe que a gente, como até usuário, né, uma solução de controle de acesso hoje, segurança, a gente tem que se comportar para contribuir com esse sistema de controle de acesso. E aí eu queria linkar com você a necessidade e como que você vê hoje no mercado as políticas que estão em torno de uma solução de segurança. Porque a gente percebe muito que as empresas, às vezes, buscam uma solução de controle de acesso. Ela quer implementar uma catraca, ela quer colocar uma porta, ela quer colocar CFTV, mas, às vezes, ela não pensa exatamente como que ela vai estruturar uma política de controle de acesso e a forma que ela vai gerir isso no dia a dia. Sim. Dentro da sua consultoria, como que você trata isso com o cliente? É legal essa sua pergunta, porque às vezes o cliente acha que a solução é ter todos os equipamentos, mas depois não sabe para quem vai entregar. É esse né? o ponto. Quando eu comecei na área da segurança, em 2005, e eu trabalhava na parte operacional, uma vez eu fui numa grande planta fabril e o responsável do cliente pela segurança era o técnico de segurança do trabalho. E aí eu quis entender por quê. Aí falaram, acho que deve ser porque tem segurança no nome. Então, não só a questão do controle de acesso, mas a gente saber quem vai gerir tudo isso. Para a gente criar protocolos para que isso continue funcionando. Exatamente. Porque é o pessoal do RH que vai cuidar, é o pessoal da TI, é o pessoal da segurança, ou vai ser desmembrado, uma parte é o pessoal da tecnologia junto com o pessoal da segurança. Então, a gente precisa entender, depois de implantado todo esse sistema, quem que vai fazer a gestão dele. Porque quando você fala de reconhecimento facial, você precisa depois subir fotos, catraca, você precisa subir dados, enfim. Então, você precisa que alguém faça isso. Isso é alimentado no sistema. Exato. E quem vai alimentar esse sistema? Exatamente. Né? E aí eu queria já, Shirley, puxar mais uma pergunta que eu acho bastante relevante, porque há pouco tempo atrás, quando você ia em uma empresa, você percebia que tinha lá um controlador de acesso, uma pessoa, né, fazendo ali a segurança do ambiente, da portaria, vamos dizer assim. Sim. E muitas vezes ele não tinha lá um cadastro, não colhia uma foto, não te pedia um documento para saber quem você é, da onde que você vem. Só estava lá, e quem que você vai visitar, né? E aí ele falava, você já esteve aqui? Ah, já. Você vai falar com quem? Ah, eu vou falar com o fulano. Ah, então pode entrar. Não fazia uma monitoria e não identificava padrões, né? Não tem padrão. Perguntas assim. afirmativas. Você é o Leandro, Você é o né? Leandro, exatamente. Sou. Tranquilo. Pode entrar. Pode entrar. Eu costumo dizer que a segurança ela passou por um processo muito grande, que a gente tinha a portaria do Seu Zé, né, que era o porteiro que estava lá há muitos anos, e ele não tinha equipamento nenhum, só um botão para apertar o portão de pedestre e um de veículo. E assim foi durante muitos anos, né? Mas, passado o tempo, a gente começou a ver que isso não dava certo. Não sustentava. Se o Seu Zé, que ficou 15 anos naquele condomínio, saísse, aquele que fosse substituir ele, será que ele conseguiria saber quem são as pessoas e não são? De maneira nenhuma. E a gente sabe que existe uma rotatividade muito grande nessa área. E o custo operacional de se manter um posto é muito alto. Então, só para você ter ideia, hoje um posto de controlador de acesso, um homem, né, custa R$21 mil. Então, você imagina o custo disso para 2, 3 postos 24 horas. Sendo que muitas vezes você consegue... Né? Mensal. Você consegue otimizar o seu investimento com uma tecnologia que nem o reconhecimento facial. E o reconhecimento facial, ele não erra. Uma vez cadastrado aquela face, ele não vai perguntar nada. Você só vai colocar a face, vai ser liberado e acabou.
Então não tem, ele não falta, não chega atrasado, não processa a empresa, então você acaba tendo uma substituição e com ganho substancial em relação a isso. Perfeito. Né? Então perfeito. o investimento é muito alto, a mão de obra não é muito qualificada, há muitos incidentes de erros humanos e com isso a tecnologia vem cada vez mais ganhando espaço para cobrir essa lacuna. Ô, Carlos, mas quando a gente fala sobre o link entre pessoas, né, postos de segurança com pessoas e a implementação da tecnologia, a gente não tem como dispensar 100% o humano, né? É extremamente importante que o humano também esteja presente ali, né? Porque por mais que o reconhecimento facial não fale, eu acho que ainda tem alguns algoritmos que precisam ser melhor trabalhados, Sim. né? Na verdade, é assim, você tem 100% de implementações que podem ser tecnológicas, tem um posto 100% tecnológico, um posto 100% humano e o híbrido. O híbrido seria o mais indicado? O híbrido seria o mais indicado, aí tem que ver se o cliente, o tomador de serviço, tem recursos disponíveis para isso. Que aí a gente está falando de continuar com um posto de R$21 mil por 24 horas, 365 dias, mas que existam controles de acesso dentro do condomínio e que ele haja só nos momentos de criticidade. Então, por exemplo, todos os moradores passam pelo reconhecimento facial. Todos. Quem não passa? O visitante. Aí o que ele faz? Ele pega, identifica, controla e libera. Ou não libera. Legal. Liga na unidade, pergunta, eu estou aqui com uma visita, é o Leandro para Chile. Enfim, aí ele te cadastra e acaba te liberando após a sua autorização. Então, esse é um sistema híbrido. Legal. Atua nas exceções. Exatamente, que atua nas exceções. Esse, assim, poderia ser considerado o melhor sistema híbrido. Mas ser 100% um, 100% o outro, é complicado. Sim. Realmente tem algumas... Em alguns locais pode ser que você tenha uma catraca e essa pessoa pule a catraca e você não identifique. Né? Então você vê que existem alguns condomínios que fazem até uso de torniquete nas garagens, em alguns acessos, para que possa ter uma segurança maior, não pular a catraca, né? Não passar por baixo, enfim. Sim. Então é isso, a segurança. O ser humano ainda tem algumas vantagens em relação à tecnologia, né? Mas a tecnologia ganha muito espaço em relação a isso para auxiliar a mão de obra humana. E a tomada de decisões Exatamente. também. Com certeza, porque daí você tem dados, né? Exato. Tomada de decisão. Isso é muito importante na segurança. Exatamente. Você ter informações para suas tomadas de decisão. Legal. Agora há pouco a gente falou sobre o segmento educacional. E eu queria voltar um pouquinho nesse tema novamente, porque a gente sabe, né, que hoje esse segmento é um segmento, vamos considerar assim, muito importante, porque você tem um bem. No início, a Shirley comentou, você vai ser pai, né? Sim. Então, daqui a pouco você vai ver seu filho... Daqui a pouco ele está na escolinha. Você vai ver seu filho indo para a escolinha, e aí você tem Sim. aquela preocupação. Poxa, meu filho foi para a escola, será que ele entrou na escola? E, bom, hoje a ADMEP tem sistemas de controle de acesso completo para gestão de controle de acesso no segmento escolar. E o que vem sendo muito pedido na tecnologia facial é o controle de acesso dos menores, né, de quem está no ensino médio, e a preocupação de notificar o pai se o aluno, o filho dele já chegou na escola ou não, como que isso é tratado. Você está vivenciando isso hoje? Como é que está o mercado vem te pedindo? Hoje eu faço um trabalho com uma grande escola, né? Não posso dizer o nome porque não fui autorizado, não pedi autorização antes, mas eu faço trabalho com uma grande escola. E realmente a gente tem um controle de acesso muito forte em relação, principalmente, não é só as crianças, porque as crianças, nesse caso que você está falando, são gerações de dados, né? Sim. Entrou, não entrou, que horas entrou, quantos alunos eu tenho no campus, quantos já saíram, enfim. A gente tem o controle das pessoas que acessam o campus, principalmente pais, né, e funcionários. Funcionários, professores. Funcionários no caso, como eu atuo no segmento de altíssimo nível, tenho as babás, os motoristas, e isso gera um problema muito grande para a gente, porque existe um grande medo de que aquela profissional que trabalha nessa família hoje,
amanhã não esteja mais lá. E ficando dentro daquele reconhecimento que é 100%, eu sei, você é Achille, você trabalha com fulano, o que acontece? Você pode ser incidido a erro, porque essa pessoa pode não trabalhar mais naquela família, mas por ter trabalhado lá durante um bom tempo, ela acessa a escola e pega a criança e pode levar embora. Nada impede, isso poderia ser. Pode Tá? acontecer, Pode lógico, acontecer. com certeza. Então, o nosso controle, basicamente, é esse. É a gente conseguir controlar os adultos que acessam o campus para que a gente não tenha... Nenhuma criança saia sem a devida autorização. Sim. Mesmo, mas ele está há 10 anos na família. Tudo bem, mas a gente não pode avaliar isso. Então, você tem que ter lá o reconhecimento facial para acessar o campus. Até porque, lá na frente, se eu tiver um problema com esse funcionário, eu mesmo cancelo. Entende? Então fica fácil da gente controlar. E se mudar o segurança da porta, acontecer alguma coisa, não tem problema, porque o sistema não é falho nesse aspecto. Ele vai estar sempre dando o positivo ou o negativo. Muito legal. Ô Carlos, e a gente falou muito sobre projeto, né? Sim. Sobre a questão da proteção do bem. E eu acho que tá muito, de alguma maneira, de forma macro, a gente consegue identificar os benefícios para que as instituições, empresas públicas, né, instituições públicas, empresas privadas possam implementar o controle de segurança. Mas eu acho que tudo que traz um pouco de benefício, você falou uma coisa muito legal, você falou um termo que é segurança e conforto não caminham juntos, né? Então, além dos benefícios, quando eu vou tomar essa decisão de construir um projeto para implementação de controle de segurança e acesso, quais são os desafios que eu estou ali sujeito a encontrar nessa implementação? Boa. Acho que o principal desafio é o tamanho do seu bolso. Porque aí vai dentro daquilo que você está disposto a investir. Então, esse é um desafio que a gente encontra. Às vezes, você tem um bem a ser protegido, você tem uma importância que você quer salvaguardar, mas você não tem os recursos financeiros para fazer isso. Então, esse é o primeiro desafio que a gente esbarra, é o quanto você tem de recurso para fazer um investimento, né? Então, outro desafio é o cumprimento, depois de implantado, de todo o processo dentro do controle de acesso que a gente está falando. Como que a gente vai cadastrar, se as pessoas vão cumprir realmente, quando tiver algum problema, quem vai ser acionado, porque comprar e implantar um sistema pode ser um problema de investimento, mas uma vez ali, depois de pronto, a gente precisa fazer aquilo rodar. Sim. Não é só implantar. Sim. Então, a gente precisa que as pessoas cumpram o procedimento. Acho que a parte principal é cumprir o procedimento de segurança. Então, precisa cadastrar a face? Precisa. Não vai ter lá uma pessoa que vai apertar um botãozinho e vai liberar você sem que você tenha a face cadastrada. Esqueceu o crachá? Não tem, vai ter que passar por todo um processo de triagem. Não vai ter alguém que vai levantar a porta para você passar. Esse é o importantíssimo. Uma vez que você não cumpra os procedimentos, não faz sentido você fazer um grande investimento. Exatamente isso que você acabou de falar. Isso remete para mim, aí você me confirma se eu estou errado ou não, mas muitas empresas que querem implantar uma solução de controle de segurança, controle de acesso, ele esquece da necessidade que ele tem primeiro de desenhar, de criar uma política para uma política que estabelece todos os padrões e as ações que ele vai tomar quando algum evento no controle de acesso dele ocorrer, correto? Eu estou enganado hoje, pelo menos na nossa experiência, a gente percebe que muitas empresas, ele quer investir, ele reconhece a necessidade, ele está disposto a fazer aquele investimento, mas ele internamente ele não tem uma iniciativa de falar assim, olha, eu vou criar primeiro uma política de controle de acesso para gerir essa solução que eu vou investir agora. O que você está falando é muito interessante, né, Leandro? Porque é exatamente isso. Às vezes, o dono de uma empresa, ele vai num prédio, vê um monte de tecnologia, ele fala, eu quero também na minha empresa. Mas ele não sabe que por trás disso existe alguma coisa muito maior. Primeiro a gente tem que mudar a cultura da empresa, ter essa política de controle de acesso para depois ter os equipamentos. Exatamente. Senão não adianta. Senão é um investimento que não vai funcionar. E esse é o seu papel, né? Exatamente, é aí que você entra, aí que eu entro. E aí tem uma história engraçada que
Lá no passado, eu fui subsíndico do prédio onde eu morava, e aí eles pediram para colocar um passa-volumes no portão do prédio. E aí eu fiz a pergunta, eu falei, mas por quê? Eu até achava necessário, mas falei, por quê? Ele falou, porque o prédio do lado tem, o outro da frente tem, então a gente precisa ter. E é basicamente isso que a gente está falando, né, Leandro? Não é você só querer copiar os outros, você tem que entender o porquê você está fazendo isso e tendo isso nas suas mãos até onde você quer ir. Exatamente. A gente falou de um termo, e aí eu acho importante voltar, porque eu fiquei com esse termo que eu falei, depois a gente tem que explicar. Tem que ligar, O CFTV? CFTV. Explica pra gente o que é, porque sistema... é legal quando a gente fala o termo, mas a gente explica também, porque como o podcast vai para vários... Não, é um sistema de câmeras, né? É um sistema fechado de televisão, vamos se dizer. Né? Basicamente, a etimologia da palavra é esse, sistema fechado de televisão. Seria uma junção de câmeras gerenciado por um software que você tem as imagens de algum local a ser protegido. Que é um dos tipos de controles mais comuns que existem, né? Sim. Exato. E hoje o mercado pede bastante, né? Sim. Principalmente a integração. Porque hoje, quando a gente fala de soluções de controle de segurança, controle de acesso, a gente também tem que pensar que você pode ter vários fornecedores envolvidos e você precisa fazer uma integração entre essas soluções desses fornecedores. E aí, quando a Shirley fala do CFTV, o que o mercado pede bastante hoje é a integração de CFTV com o controle de acesso. De forma que eu consigo, por exemplo, capturar suas imagens no exato momento que você passou na catraca, lá na entrada, de um acesso fazer de um ambiente até uma liberação, controlado. de repente. Exatamente. Ou criar uma cerca virtual. Existem alguns softwares que criam cercas virtuais em alguns ambientes a serem protegidos, que você não pode mexer no ambiente. Então, se você tem uma máquina parada lá e você mexe nessa máquina, isso gera um pop-up, tá? Gera uma informação de tela para o operador. Olha, está acontecendo uma situação crítica ali para você, uma criticidade para você avaliar. Então, existem vários recursos que podem ser utilizados. Legal. Muito bacana. Carlos, falando de processos, né, identificando, o Leandro falou das políticas, eu queria falar de práticas, né? A gente falou de cultura, e cultura é hábito, né? O que a gente faz no dia a dia. Quais são as práticas, então, que uma empresa, a partir do momento que ela está implementando o controle de acesso, e aí as práticas a gente pode falar do código de conduta, do tipo de treinamento, da periodicidade, né, da revisão dos sistemas, que tipos de relatórios ela precisa ver, o dado sobe, quais são as práticas para analisar esses dados que as empresas precisam, as instituições precisam adotar e ter a partir do momento da implementação do controle de acesso. Legal, você implementou, você disse que o desafio é ter uma pessoa para fazer a gestão, monitorar e dar sustentação para isso. E com todo esse controle de acesso implementado, a partir de agora, qual que é a conduta que as instituições precisam ter para que isso consiga evoluir e trazer a proteção, né? Que é o principal aí do... Eu acho que a partir do momento que for gerado todos os dados, e a gente estava falando de tomada de decisão, eu acho que a gente está fazendo todos os dados dentro do controle de acesso, que aí envolve, inclusive, até folha de ponto, né? Muitas vezes você tem um controle do ponto do funcionário a partir do momento em que ele acessa a empresa. E aí você vai gerar uma série de relatórios, e aí cada empresa vai ter o relatório que considera interessante para ela, e aí vai tomar as suas decisões baseadas nisso. Eu acho que isso é uma das coisas que pode acontecer. E tem periodicidade para que a solução, o projeto de controle de acesso seja atualizado, revisado? O que você indica como consultor? Eu acho que toda vez que tiver uma alteração de tecnologia, ou uma atualização de software, ou até de hardware, e a empresa que é a prestadora de serviço daquilo oferecer, fala, olha, nós temos uma tecnologia diferente que pode te atender numa demanda que a gente não estava cobrindo, eu acho que pode ser avaliado pontualmente, mas não posso te dizer assim, a cada 2 meses a gente tem que fazer isso, a cada 3 meses. Eu acho que a integração entre os fornecedores desse serviço junto com a empresa que é a tomadora do serviço, acho que tem que ser uma conversa constante para sempre chegar no melhor. E aí a gente volta para aquele tema que a gente falou agora há pouco, né? Para aquele ponto que a gente falou. Aí que tem a necessidade da empresa, ela ter uma área responsável por gerir essa solução de controle de acesso. Porque se não tiver uma área,
Como que você vai saber o momento certo de você fazer uma atualização, de você criar uma regra de De que tem negócio uma diferente, tecnologia nova. um relatório que traga alguma informação mais estratégica para a tomada de decisão. Sim, isso é importante, sim. Então, acho que bacana. a gente volta nisso aí, né? De ter uma área que vai auxiliar, vai criar essa ponte com as empresas para trazer informação para dentro da empresa para a gente tomar as decisões de melhorias. Legal. Muito legal. Eu tava... Porque a gente vai, né, falando de acesso, segurança, controle, gestão, mas a gente já vai ter que encaminhar para o encerramento. Mas me deu uma curiosidade, que a gente está vivendo um momento... Falamos do híbrido, de tecnologias híbridas, e a gente falou também, estamos, né, também num momento de gestão e atuação híbrida no mercado de trabalho. Você, Carlos, consultor, você atua falando do acesso físico, você também atua no acesso lógico, que é aquele acesso aos ambientes, né, online para as pessoas que não estão dentro daquele estabelecimento. Porque também tem essa junção do acesso lógico, né? Esse não é a minha tecnologia, essa não é a minha praia, tá? Mas existe esse link. Existe, sim. São profissionais que cuidam da segurança do sistema da empresa. Existem, inclusive, sequestros de sistema que eu já fiz, eu participei de alguns problemas. Já teve uma situação em que invadiram o sistema de uma empresa, sequestraram e falaram, eu preciso de X para que você retorne a usar esse sistema. Assim como sequestram pessoas, exatamente, sequestram sabe? também. Então, assim, pede o resgate. aí você está falando com um outro tipo de marginal e um outro tipo de profissional também que vai atuar na proteção do dado. Que é um bem. Mas não deixa de ser assim. A gente atua em parceria em que sentido? Esse dado não vai ser tirado da empresa, né? do local. Por quê? Porque a gente vai controlar o acesso da melhor forma. Bacana. Então, essa invasão vai ter que ser necessariamente feita fora das dependências da empresa. Então, existe esse trabalho em conjunto da gestão e segurança do acesso lógico com a gestão e segurança do acesso físico. Exatamente. Aí a gente vai para que não se haja... até... Segurança dos dados sensíveis, Exatamente. LGPD, segurança dos dados, né? Mas, Tá com certeza, um CPD tem um reconhecimento facial. Que vai monitorar quem pode ou não pode acessar o computador. Exatamente, perfeito. Entendeu? Que legal. Então, nesse aspecto, a gente trabalha em parceria. Mas, em regra, essa de falar sobre essa segurança é um profissional que já... Outro trabalho no meio virtual. A gente tem que criar já uma nova mesa de discussão, trazer para cá, porque esse é um outro episódio. Exatamente. Para outro episódio, exatamente. Que legal. Gente, estamos encerrando, né? Passa muito rápido, é um tema importante pra gente, um tema que fala do nosso dia a dia, né? De como a gente sai de casa em segurança, volta em segurança, os caminhos por onde a gente percorre, os estabelecimentos, né? Por onde a gente anda, shopping center, banco, enfim, escolas, né? Então, Leandro, eu quero te agradecer por ter me acompanhado aqui. Foi um prazer e aqui é um enriquecimento, né? Porque participar a gente acaba... Todo mundo aprendendo. Ouvindo um especialista, a gente aprende, a gente sai sabendo mais, né? Essa palavra especialista é até muito pesada, né? Mas a gente tem uma vivência aí. São anos de experiência, né? Sim. Que te tornam especialista, né? Não tem jeito. Carlos, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sei que você está num momento, né, com agenda, vários projetos, agenda. Tem uma criança no forno. Tem uma criancinha no forno, aí tem um bem, né, chegando. Então, muito obrigada. Acho que foi extremamente importante para a gente. E eu quero aproveitar para te deixar um presente, que é uma lembrança aqui do podcast. Tá? Bacana, não posso bacana. Esquecer. Normalmente eu esqueço. E se o mercado te procurar, quiser um projeto, uma consultoria... aonde que vão te encontrar? Eu vou deixar meu número. Eu não sou adepto das redes sociais. Você vai deixar seu contato, seu número? Vai bombar no seu lado, hein? Vai tocar aí. Então vamos nas redes sociais. Aí bombar assim, Carlos. Martins _ Carlão. Martins _ Carlão. A gente tem que falar, gente, vai passar aqui, produção, coloca Aí você manda lá alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, e a gente vai conversando. Tá bom? Bater um café, conversar sobre um projeto, falar sobre uma implementação de segurança. Sim. Que legal. Tá bom? Bom,
Vamos agora todos olhando para aquela câmera ali Opa! no meio, para a gente finalizar. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada de coração. E no 3, para a gente terminar, é só dizer não durma no ponto. Então, 1, 2, 3, não durma no ponto. Aê, obrigada. Legal.